meus irmãos em Cristo Jesus, aqui que fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como foi a morte de Jesus, segundo a medicina, segundo a ciência em geral. Hoje vamos discutir sobre isso e com mais detalhes e, vamos dizer assim, easter eggs revelados sobre a morte de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Iniciando por aqui, a gente analisa em várias etapas. A primeira etapa é quando Jesus estava em Getsêmani, quando ele desceu, orou, sozinho com o Pai. Mas o que acontece? Por que Jesus morreu de uma forma, segundo a forma científica, por assim dizer? Quando a gente percebe, Jesus teve uma hemorragia muito forte, uma hemorragicose. É uma coisa assim, tipo, sabe aquelas hemorragias que caem gotas de sangue por todo o rosto aqui, né? Na verdade, o suor de gotas de sangue. Então, isso causa por causa de uma emoção profunda, por causa de uma sensação, um sentimento, ou alguma coisa que foi muito forte, conectando ali com Cristo, deixando ele de uma forma, vamos dizer assim, meu Deus, o que está acontecendo? Preocupado, sabe? E quando ele se sente preocupado, parece que o sangue cai e aí ele percebe que era chegada a hora dele morrer. Só que aí, quando a gente analisa pelos documentos romanos, segundo o filósofo romano do século, vamos botar assim, século II depois de Cristo, ele falava que Jesus, ele morreu, né, crucificado por causa dos ideais romanos. Vamos dizer assim, por exemplo, os romanos, eles odiavam Jesus. Pronto. Era essa a percepção do filósofo do século II. Já Flávio Joséfo, ele já destacava sobre a morte de Cristo, e um historiador judeu de alta patente, se eu não me engano, ou ele foi antes de Cristo ou foi depois de Cristo. Mesmo se fosse antes, ele já relatava como seria a crucificação em Roma. Se eu não me engano, ou era antes ou era depois. Mas, datados em 212 a.C., quando começou, na verdade, a questão da crucificação, que era, obviamente, tinham o foco dos escravos, dos rebeldes, dos considerados não romanos e dentre outras coisas, e dentre outros aspectos, outros cargos sociais. Então, quando a gente analisa bem, Jesus, quando ele foi até Pilatos, e que Pilatos ele via que Jesus não tinha nenhuma condenação sobre ele, porque ele viu a bondade de Jesus ali. Ele viu o respeito mútuo pelo que ele tinha por Jesus, né? Então, obviamente, ele falou assim, olha, vamos fazer isso e tal, mas eu tô assim nesse meio. Aí o povo fala, crucifique, crucifique, crucifique. Mas antes Jesus foi açoitado. É essa parte que eu quero chegar com vocês. Eu estou fazendo algo bem rápido para não ficar algo tão longo assim, algo tão discreto. Tá bom? Eu peguei 3 fontes de base. Se você ver aí no link da descrição do vídeo, você vai ver todas as fontes que eu pesquisei. Segundo Chester, alguma coisa assim, um nome estranho em francês, enfim. Ele falava que Jesus foi açoitado com chicotes de 3 tipos de couros, né? Na verdade, 3 tipos de aço. Esses aços que tinha, a misericórdia, batia aqui no sistema nervoso, né, central, e batia também na questão do, por exemplo, no texto coxé de Jesus, pronto, sai até carne, inclusive. Só que Jesus foi muito resistente. Mas ele é filho de Deus, Levi. Levi, mas ele é Deus. Levi, ele é isso. Sim, mas ele permitiu, porque é que Isaías fala, fomos sarados, né? E das suas feridas fomos sarados, exatamente. Só que assim, quando a gente analisa bem, vimos que até os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles já
preveniram, né, já tiveram essa previsão sobre a morte de Jesus. Mas não de uma forma científica, de uma forma, por exemplo, uau, da medicina. Não, a gente está contando de uma forma da medicina, tá bom? Não de uma forma bíblica, como, Jesus morreu assim, acabou, pronto. Não, não é bem assim, tá? A gente tem que entender pelo contexto histórico, científico e médico das coisas. Médico, eu diria, por causa do corpo humano e também do como que Jesus passava por aqueles momentos. Até porque, quando na medicina, quando a gente sente alguma dor ou algum problema, a gente sempre consulta o médico, não é verdade? Só que na época de Jesus era bem pouco comparado aos dias de hoje. Porque a medicina ainda não tinha essa evolução tão grande como era na época. Só que muitos estudiosos, eles já relataram que Jesus, quando ele foi crucificado, e antes disso, quando a gente analisa também a questão da flagelação, quando o sangue de Jesus começa a se espirrar todo e machuca a vértebra, machuca também a parte das costelas de Jesus e machuca também a questão do sistema nervoso. Quando Jesus não consegue mais se movimentar é porque o sistema nervoso fez assim, ó, pum, acabou, já era. Mas não significa que ele morreu, é claro, naquele flagelação. Muitos diziam na teoria do desmaio que Jesus morreu antes de ser crucificado. Isso é uma falácia, é uma hipérbole, até porque um médico doutorado em medicina, ele já analisou sobre a morte de Jesus e Jesus morreu de uma forma que ele tinha cãibra entre as pernas e as mãos. Porque quando ele foi crucificado assim, o sistema nervoso, toda a parte muscular é como se ele fosse um violino, sabe? E isso afetou muito a psique e o corpo de Jesus, né? Então Jesus fala, tudo está consumado. Ou melhor dizendo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Por que Jesus disse isso? Quando a gente analisa pela tradição cristã, Jesus estava dizendo isso para aquelas pessoas que crucificaram ou até mesmo que ajudaram durante sua jornada e lhe abandonaram, né? E pela ciência, quando a gente analisa a morte de Jesus, a gente vê que Jesus foi crucificado em forma de T ou foi em forma latina. Né? Tem o formato de X, que é conhecido como Cruz de Santo André da Escócia, né? Que vocês devem ter percebido, eu tô no corpo do Batman, porque eu tô no corpo do Batman no Jesus. Enfim, quando a gente analisa bem essa questão, o Shatter, ele já deixa bem claro, né, em seus registros que Jesus, ele não era um idealizador ou um revolucionário do Império Romano. Ele era basicamente um homem comum, como eu e você, mas que tinha uma mente sobrenatural. Ele pregava, ele falava sobre o reino de Deus, ele falava sobre a importância de amar uns aos outros, como a ti mesmo. Essas coisas que a gente tem que analisar. Na medicina, a gente vê que quando Jesus ele é morto, né, tinha 3 formas de tirar Jesus do meio. Ou deixava Jesus podre ali, com o corpo todo podre, todo deformado, porque passou 3 horas. Jesus ficou durante 3 horas crucificado. Tá? Se eu não me engano, foi 3 ou foi 2 horas. Tá bom? Foi numa sexta-feira, como diria os cristãos. Como diria o pessoal que é estudioso da palavra de Deus. Então, quando a gente analisa bem, Jesus, quando ele morre na cruz, ele basicamente é sepultado no terreno de José de Arimateia, que era muito próximo de Jesus. E Maria, velho, olha como a dor de Maria como foi tão forte, né? Sentir a dor da morte do seu filho. Quem uma mãe vê o filho morrendo, ela vai ficar feliz? Não, ela vai ficar triste, decepcionada, frustrada consigo mesma. Então Jesus, ele morreu na cruz para salvar a humanidade da queda do pecado. Mas não significa que temos escolhas. Escolhas difíceis requerem uma determinação forte. Então essa foi uma parte científica que a gente disse. Tá bom? E Flávio Joséfo também relata, em 93 depois de Cristo, quando Jesus ele foi morto, levado na cruz,
falava que as dores eram repentinas, era uma forma que machucava não só o exterior de Cristo, mas o interior de Cristo, certo? Então, é dessa forma que a gente analisa sobre a morte de Jesus, segundo a ciência, segundo a medicina. Se eu esqueci de algum detalhe ou alguma coisa relacionada sobre a morte de Jesus segundo a ciência, comente aqui nos comentários. Eu esqueci o nome do termo, quando a pessoa sua gota de sangue, é raríssimo de encontrar pessoas assim no mundo, mas Jesus passou por essa sensação. E sendo que Jesus não tinha nenhuma doença, tá? E Jesus não teve nenhuma doença, só por causa das emoções de Jesus que reagiu, o seu corpo reagiu de uma forma hemorrágica, por assim dizer, e aí a hemorragia interna, externa, começou a aparecer, hemorragia glose, alguma coisa assim, que sai as gotas de sangue, de suor, tá? A Larissa está espirrando aqui. Então, tipo, essa análise é como seria, na verdade, se Cristo morresse de uma forma científica. Por exemplo, analisando pela forma da medicina, da forma da psicologia. A gente vai fazer vídeos sobre todas as áreas. Psicologia, medicina, religião e dentre outras coisas. Hoje focamos somente na medicina. Como que Cristo morreu segundo a medicina? Não teve essa teoria do desmaio. Ignore. Isso é uma falácia, é uma hipérbole criada por conservadores, por pessoas que não têm conhecimento sobre a Bíblia e sobre a história da medicina. Os próprios médicos refutam isso. Até porque no filme E a Defesa de Cristo, quando o jornalista foi conversar, e ele era ateu, viu? Conversou com o médico, não, essa teoria de desmaio é uma falácia, é uma hipérbole, equívoco as pessoas terem tirado essa conclusão. Pronto, já analisamos sobre a crucificação, já analisamos sobre o período histórico que os romanos pegavam desde 212 a.C., já analisamos segundo Flávio Joséfo e pelo filósofo romano, se eu não me engano, acho que é Caio, Pailos, eu esqueci o nome dele, mas eu vou enviar o nome dele aqui na descrição também, e aí eu vou copiar o nome e vou botar até em legenda automática, certo? Se for possível. E aí a gente analisa que o corpo de Jesus, ele aguentou mais de 3 metros de altura da cruz. A cruz era tão grande que o corpo de Jesus teve que, entendeu? Nos carregou por si próprio, teve que pedir ajuda de Simão. Simão, não é Simeão ou Simão Pedro, não. É outro Simão que ajudou Jesus a carregar a sua cruz e aí depois Jesus levou cada chibatada, e cada chibatada tinha 3 couros, de uma forma diferente, né? De fortificado. Isso machucava o sistema nervoso, as suas movimentações musculares e principalmente as suas costas. Vamos ser sinceros, quando a gente se movimenta aqui, tá vendo? É a parte do lombar do nosso corpo, as costelas. Até a educação física deixa bem claro sobre isso. Meu PC ficou... Mas enfim, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a análise segundo a medicina. Mais tarde farei segundo a psicologia, que é uma das áreas mais importantes sobre a mente de Jesus. Estudar sobre a mente de Jesus é uma das coisas mais interessantes que todo ser humano deveria fazer. Mas nem todo mundo faz, só conhece Jesus bíblico, não é só Jesus histórico, não é somente Jesus isso, é o Jesus em geral, não é só bíblico histórico, é Jesus em geral, psicológico, mental, físico, emocional, também deixa eu ver, isso mesmo, e etc, corpo e alma, espírito e assim vai, a gente vai fazer essa análise aqui com vocês. Tá bom? É isso, falou e até a próxima. Tchau, tchau.